Pois é, vamos então fazer aqui a última parte do nosso curso de Bíblia como Literatura. Eu vou mostrar para vocês uma brincadeira lendo a Bíblia aqui rapidamente. Vou compartilhar rápido aqui com vocês a tela do texto bíblico aqui. Deixa eu achar, ele está aqui em PDF. Eu escaneei esta manhã. Está aqui, Mateus capítulo 1. É uma leitura que eu já havia feito antes, eu vou só reproduzir para vocês. Está na minha tese de doutorado, do Mackenzie, doutorado em letras. Vocês encontram, de novo, no academia.edu, tem o meu perfil, Anderson de Oliveira Lima, e vocês vão encontrar a tese, está lá para baixar, se tiver curiosidade. O último capítulo é a análise de Mateus capítulo 1, de uma perspectiva literária, exegética literária, digamos assim. Bom, mas aqui a gente vai retomando alguns tópicos da nossa leitura, do nosso curso, enquanto eu mostro para vocês os resultados da minha análise, ok? Primeiro, veja os subtítulos da Bíblia do Frederico Lourenço, aquela que a gente estudou, é ela que eu vou ler e citar aqui, tá vendo? Genealogia, a gravidez milagrosa de Maria, o nascimento de Jesus em Belém. Ele separa, então já há uma delimitação do Frederico Lourenço em 3 tópicos, em 3 temas no capítulo 1. Primeiro, genealogia. Algumas Bíblias vão dizer genealogia de Jesus, o que é mais problemático ainda. Por quê? Mostro para vocês. A genealogia, na verdade, de Jesus seria essa daqui, ó. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Acabou. E começamos um outro texto, uma outra genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e aí por diante. Isso é uma genealogia, né? Um gênero muito tradicional da literatura judaica antiga. Eu diria que a primeira linha, o livro da origem, não é propriamente parte dessa genealogia. Essa primeira linha, o versículo 1, é o título original do livro, do que a gente chama hoje de Evangelho de Mateus. Ou, talvez, o título de uma seção que é formada pelos capítulos 1 e 2. Porque o Evangelho de Mateus se compôs, segundo as hipóteses mais comuns, mais aceitas, a partir de uma releitura, uma reescrita do Evangelho de Marcos. Só que ele lhe acrescenta a história da infância, que Marcos não tem. E essa história da infância são os 2 primeiros capítulos de Mateus. Eu acredito que, então, ele encontrou um livro que contava uma versão da história de Jesus. E é isso aqui, é o livro da origem de Jesus Cristo. Então, eu acho que esse primeiro versículo é um título original desses 2 primeiros capítulos. Vamos ler esse livro. E aí sim nós temos a genealogia, que não é de Jesus, é de José. Observem a nota do Francisco Lourenço, olha. O Evangelho de Mateus começa com a apresentação da genealogia de Jesus. Não, a genealogia de José, já vou mostrar. Constituindo esta na listagem dos antepassados. José, ele leu o que é o antepassado de José. Então, por que está dizendo que é de Jesus? O que não deixa, a despeito das muitas tentativas de suavizar exegeticamente essa incongruência, de ter o seu quê de paradoxal, uma vez que se dirá mais à frente que Jesus não é filho de José. A genealogia, portanto, não se aplica a Jesus. Jesus não tem relação consanguínea com José. A genealogia termina aqui no versículo 16. Que Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Por que, essa é a pergunta, um evangelho de Jesus Cristo começa com a genealogia de alguém que não é Jesus? A genealogia, do meu ponto de vista, é a maneira judaica ou mateana de apresentar o personagem, de descrevê-lo. Ele apresenta o personagem José, que será o protagonista dos primeiros 2 capítulos do Evangelho de Mateus. Ele apresenta José por meio da sua descendência, da sua genealogia. Entende? E por que José é importante? E aí essa é a minha hipótese de leitura. José é apresentado como um eleito por Deus
para conduzir o menino Messias até a realização da sua missão. No momento em que Jesus ainda é dependente, carente, ele precisa de uma assistência, de um mediador. E essa pessoa que o conduz, o protege, o guia, é José. José foi eleito, não Maria. Em Mateus, Maria tem importância secundária. Poderia ser qualquer virgem. O eleito foi José. Essa é a minha hipótese de leitura. José é o padrasto eleito para ser o padrasto do Messias. E ele é apresentado por meio de uma genealogia confusa. Em que sentido? Observem os grifos que eu fiz no texto. De maneira muito inusitada e incomum, a genealogia de José, em Mateus 1, tem 4 nomes femininos. Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. A Batseba, né, que chama, ou coisa assim. Que Davi tomou de Urias lá. 4 mulheres dentro de uma genealogia. Já não é comum. Além disso, não são quaisquer mulheres. São mulheres cuja tradição literária preserva memórias assim um tanto quanto moralmente questionáveis. Digamos que aquela família tradicional, puritana, conservadora, não aprovaria nenhuma delas. Tamar é aquela que se fingiu de prostituta para gerar um filho do próprio sogro, porque o marido morreu, o cunhado morreu e tal, e o sogro... e ela não tem direito à herança, por não ter um filho homem do seu marido. Então, era responsabilidade de alguém da família gerar um filho para que ela tivesse parte na família. E ela teve que se fingir de prostituta e se deitar com o sogro. Tamar. Gênesis 38, acho. Raabe, essa é prostituta, é gentia, ou seja, não é judia, ajuda Israel quando eles vão tomar lá Jericó. Prostituta. No final das contas, acaba sendo da família. Ruth, aquela que se deitou aos pés de Boaz à noite, também em busca de um casamento, de ser acolhida por um homem, porque a mulher era carente, precisava da figura masculina, socialmente falando, não é? E economicamente falando. Então, Ruth também tem essa autonomia sexual, digamos assim, e procura o relacionamento, ela toma iniciativa para se casar, vai se tornar, se eu não me engano, a avó de Davi, não é? A mulher de Urias, essa que eu falei já. Mulher de um outro homem, Davi olhou a mulher tomando banho e tomou ela para si, né? Digamos que adulterou e armou um golpe para matar Urias, que era um homem do seu exército. Bom, histórias horríveis giram em torno da memória dessas mulheres. E por que, então? Já que eu estou citando mulheres, que já não é comum numa genealogia, por que essas? Eu digo, a minha leitura. Por quê? José tem digamos, um contrato, né, para se casar com uma virgem que aparece grávida. Ele não sabe que ela vai gerar o Messias, que ela está grávida do Espírito Santo. Ele não sabe. E por que José não a repudia, não desfaz o acordo, não a acusa de adultério? Porque ele tem na memória literária, digamos assim, a sua descendência, na sua história existem essas mulheres, que se fossem julgadas com o mesmo rigor, também teriam sido rejeitadas. Porque são relacionamentos também impróprios. Então, José, supostamente, sabendo que é filho de mulheres que não são nenhum exemplo da família tradicional judaica, é misericordioso com Maria, é compassivo com Maria, e resolve não prejudicar a moça, embora ele ache que ela seja culpada de adultério. Vamos ler a narrativa rapidinho. O nascimento de Jesus aconteceu desse modo. Estando a sua mãe Maria desposada com José, e antes que eles tivessem consumado o casamento,
porque ela ainda é virgem, ela foi descoberta como tendo, concebido ali do tradutor, no ventre. Tendo no ventre, ela tem no ventre. Está grávida, né? A partir de um Espírito Santo. Ah, mas isso é implausível, não interessa. No mundo do texto, foi isso que aconteceu. Né? A mulher virgem engravidou. O José, já chamado de seu esposo, veja, o contrato está firmado. Eles não consumaram, mas eles já estão, digamos, vinculados. Né? A família já tem os seus pactos. Sendo um homem reto, outras traduções dizem justo, e não querendo expô-la em público, decidiu divorciar-se dela secretamente. Então, imagina a cena. José soube que a menina está grávida. Mas ele podia, então, cancelar todo o acordo, mas isso traria consequências para Maria. Mãe solteira, talvez alguns autores dizem que ela poderia ser julgada conforme a lei de Deuteronômio e ser até morta por conta do adultério. Outros dizem que, pelo menos, ela seria, digamos assim, mal falada e nunca mais casaria, a família teria tudo uma vergonha, né? Existe todo um pudor aí que seria perdido. José não sabia quem era o pai, mas claro, a moça que aparece grávida, a gente já supõe o que aconteceu. E aí, ele imaginando que ela é culpada, não quis puni-la, não quis que ela sofresse consequências pelo seu erro. E decidiu divorciar-se secretamente, o que a gente não sabe muito bem o que é isso. Então, veja, José toma essa decisão. Suponho eu, já inspirado por outros comentadores, que o que ele faz é assim, eu me retiro. É como se José fosse embora e as pessoas iam pensar, o safado do José engravidou a moça e fugiu. E assim Maria não seria exposta e José também não ia criar filho de outro homem. Seria uma maneira de amenizar as coisas. Isso é uma leitura, né, que outras pessoas fizeram. A qual eu acho bastante plausível. Bom, veja só que brincadeira faz agora o narrador. A menina ficou grávida, o José descobriu e passa por toda uma crise. O que fazer? Entrego a menina? Digo que ela adulterou? Ou não, vamos poupar a menina porque senão ela pode ser morta, vai sofrer essas consequências e tal. Bom, José, aí está a sua retidão, aí está a sua justiça, que do meu ponto de vista está relacionado com toda aquela genealogia. Ele decide poupar a moça, embora ele acredite na sua culpa. E só depois que ele toma essa decisão, e o texto diz isso, olha lá no versículo 20, estando ele com essa intenção, ele já havia então decidido que tinha a intenção de deixá-la, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas tomar Maria como tua mulher, o que nela foi concebido vem de um Espírito Santo. E aí o anjo resolve tudo. Eu me perguntei como leitor, por que o tal do anjo não apareceu antes e avisou José? Olha, essa moça aí que vai se casar, ela vai trazer a luz ao mundo, né? Vai dar a luz ao Messias e tal. Não, ele não diz, ele deixa José passar por um problemão. Isso, na verdade, é um artifício narrativo. Isso é uma riqueza narrativa. O enredo cria um problema, uma crise, para que você fique conjecturando. Qual é a atitude de José? Ele permite que você veja quem é José. Ele permite que José tome uma decisão que exibe a sua retidão. Retidão essa, repito, que está baseada na sua descendência. O filho da Raabe é o filho da Tamar, é o filho da Ruth, percebe? É por isso que José toma essa decisão de poupar a mulher adúltera. Poupar a sua vida, salvar o menino, a criança, que não tem culpa. E só depois que ele, então, toma a sua decisão humanamente e diz, não, vou poupar a vida dessa mulher adúltera, é que lhe aparece o anjo e resolve toda a crise. Né? Então, o atraso do anjo é um recurso narrativo para permitir que a tensão se crie,
que José se mostre como um homem virtuoso e você fica sabendo que Jesus está em boas mãos. Curioso, José, poupando uma pecadora, prenuncia a justiça que Jesus defenderá. José é um cristão pré-cristão. José já pratica aquilo que Jesus defenderá quando ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele poupa a adúltera, a perdoa. Eu não vou julgá-la, não sou eu que a julgo. Percebe que José, então, age como se já estivesse praticando os mandamentos de Jesus. É um exemplo, é um personagem, um herói que surge, que é apresentado através daquele recurso da genealogia, que a gente perde quando vem um subtítulo dizendo genealogia de Jesus. Você fica perdidaço, não entende por que tem aquela genealogia, quase dorme no meio da leitura e desiste, né? Porque é chato pra caramba ler genealogia. Mas, na verdade, para quem conhece o gênero, logo no começo aparece o nome de mulheres e não são quaisquer mulheres. Por que não está Sara, por exemplo? Por que não está aquelas mulheres mais virtuosas do Antigo Testamento? Não aparecem, né? Aparecem justamente as mulheres de reputação questionável, que inclusive hoje seriam questionadas, mães solteiras e etc. Bom, eu queria mostrar para vocês essa minha leitura, que tenta relacionar textos que parecem incoerentes. E aí você pode continuar a leitura daí para frente, eu não vou me alongar nisso. Tudo aconteceu para que se cumprisse, né, o que foi dito pelo profeta. Aí uma curiosidade sobre o Evangelho de Mateus. Sempre que você lê isso aqui, ele cita o profeta. A maioria das vezes ele não se lembra que é o profeta. Claro, não tem capítulos, versículos, e a maioria das vezes, portanto, quando ele cita o texto, ele cita de memória. Ele não vai visitar a sinagoga para folhear e procurar onde estão essas palavras no meio de um rolo de texto corrido. Então, ele cita de memória. E o texto provavelmente não bate com aquele que a gente tem nas nossas Bíblias. É muito comum isso. Segundo ponto, quando o texto se parece mais, se parece com a Septuaginta, com a tradição grega. Lembra? O Evangelho de Mateus, o autor do Evangelho, é um leitor da Bíblia grega e não um leitor do texto massorético, que é o nosso antigo, que dá origem ao nosso Antigo Testamento aqui. E tendo José acordado do sonho, eu poderia até dizer, viajou o cara, teve um sonho e acabou casando com a menina adúltera. Mas no mundo do texto isso seria uma superinterpretação, seria um equívoco, seria já criar sentido, tá vendo? Porque dentro do mundo do texto não há dúvida de que Jesus nasceu da Virgem. A aplicação disso no mundo fora do texto não é nosso problema como críticos literários, certo? Dentro do texto é isso que aconteceu. E a reação de José foi uma reação, digamos, de um homem misericordioso, né? Bondoso, que coloca a vida acima da moralidade, da tradição, acima dos costumes, acima da própria lei de Moisés, que dizia que a mulher pega em adultério seria apedrejada. Então, há um novo mandamento, há uma correção do mandamento, há uma excedência do mandamento em Jesus. Os mandamentos de Jesus são, em geral, assim, excedentes. Ele diz, porque está escrito isso, não está? Então, pois nós vamos além, nós faremos isso, e vai mais longe. E dificulta mais, e a aplicação dele é mais ampla. Então, ele não joga fora a lei, mas ele dá a ela, assim, um novo sentido e cria uma nova lei lá, principalmente no Sermão da Montanha. Bom, e aí vai. Portanto, Jesus está cumprindo a profecia. Queria mostrar para vocês essa leitura, uma brincadeira para a gente encerrar, já que a gente não fez uma leitura bíblica em nenhum momento aqui. Certo? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Aí vocês se divirtam. Quer ler com mais atenção? Quer conhecer? Eu publiquei isso como artigo, que chama justamente José, o padrasto eleito. Já faz tempo, eu não me lembro em que revista está isso. Mas está na minha tese. Entra lá no academia.edu, procura Anderson de Oliveira Lima. A Bíblia como literatura no Brasil é a minha tese. E o último capítulo é justamente essa análise aí. Aí vai ter lá umas 20, 30 páginas analisando esses textos mais em detalhes e discutindo todos os detalhes.
certo?